Bom, senhoras e senhores, temos aqui os primeiros casos de fatoração. E nesse caso nós vamos fatorar colocando o fator comum em evidência. Primeiro, o que é o fator comum? O fator comum é aquele número, ou aquela letra, ou aquele símbolo que está presente em todos os termos. Nesse caso, observe aqui. Eu tenho uma expressão algébrica simples, 4x mais 4y. Eu não posso juntar, somar isso, porque as variáveis são diferentes. Então, o que eu faço? Eu vou colocar o fator comum em evidência. E quem é o fator comum? O fator comum é aquele valor que está nos dois termos ao mesmo tempo. Às vezes ele está assim, bem nítido, bem fácil de identificar. Outras vezes nem tanto, mas nós iremos ver cada caso. Enfim, coloquei o fator comum em evidência. Vê só, a questão de colocar o fator comum em evidência, eu estou querendo dizer que eu vou destacá-lo. Vejam só. Ele está aqui, agora ele está separado dos demais. Vê só, ele está sozinho lá. Porém, ele está multiplicando. Não esqueça disso. 4 vezes x, 4x. 4 vezes y, 4y. Essa propriedade, essa relação tem que ser válida. Então, nesse caso, ficou claro que o fator comum é 4. Não muito diferente da anterior, 7a menos 7b, eu também não posso fazer essa operação. Então, eu vou colocar o fator comum em evidência. Quem é o fator comum? O meu 7. Colocá-lo em evidência, de modo que, ao multiplicar isso aqui, gente, 7 vezes a, eu volto, 7 vezes b, eu volto para cá, 7b. Tá legal? Só isso e nada mais que isso. Veja que o fator comum aqui também estava muito fácil de identificar. Já aqui, observe que eu tenho 5 menos 25, certo? 5x menos 25. Então, veja que aqui eu já fiz um procedimentozinho a mais para deixar visível, fácil de identificar o fator comum. A princípio, 5 vezes x permanece 5 vezes x e 25 é a mesma coisa que 5 vezes 5. Então, quem é o fator comum agora? 5. 5 eu coloco em evidência. De modo que, se eu multiplicar voltando, usando a propriedade distributiva, 5 vezes x, volto para 5x, e 5 vezes menos 5, no caso 5 vezes 5, 25, repete o sinalzinho de menos. Não esqueça que esse fator comum que está em evidência ele está multiplicando todos os termos que estão dentro do parênteses, nesse caso. Nesse caso, mais uma vez, o fator comum está muito visível, está fácil de identificar. Porém, tem uma observação aqui. Temos uma observação. Qual que é a observação? Ao colocar o 5 em evidência, eu não posso deixar aqui sem ninguém. Portanto, eu vou colocar um aqui só para eu não me confundir. 5 vezes 1 continua sendo 5, correto? Então, não vai alterar a operação. Porém, se eu colocar 0 aqui, dá errado. Porque ao multiplicar voltando, 5 vezes x, 5x, joia. Ao multiplicar voltando, 5 vezes 1, é 5, mas se eu colocar 0 ali, vai dar 0. Então, está errado. Logo, eu tenho que deixar esse 1. Quando eu tirar a turma toda, eu tenho que deixar 1 no lugar. Não esquece disso, tá? Isso é muito importante posteriormente. Enfim, o fator comum aqui é 5. Vejam só. Nesses casos aqui, ou nesse caso, eu tenho, mais uma vez, o fator comum não ficou tão fácil de identificar. Vejam que aqui estava fácil de identificar, mas aqui não. Então, eu vou reescrever essa multiplicação aqui e essa potência da seguinte forma. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes x ao quadrado. E 4 eu vou reescrever da seguinte forma. 2 vezes 2. Concordam que é a mesma coisa? Só reescrevi um pouco mais para eu identificar de uma forma simples o meu fator comum. Agora, o meu fator comum é 2. Coloquei-o em evidência. De modo que, se eu multiplico isso vezes isso, eu volto para essa sentença. E se eu multiplico isso vezes isso, eu volto para essa sentença. Simples assim, não tem estresse, não tem dor de cabeça. Então, a forma fatorada é esta. Um outro caso, um outro exemplo, 4x ao quadrado menos 7x ao cubo. Veja aqui. Eu tenho x ao quadrado aqui e x ao cubo. A priori, eu não enxergo o meu fator comum. Mas, ao reescrever
x ao cubo na forma desse produto, então, ó, ficou muito fácil, porque agora eu sei que x elevado a 1 vezes x ao quadrado é x ao cubo. Porém, o que eu estou interessado é no fator comum. Ó. Quem é o fator comum? Quem está em todo canto. Ou seja, quem multiplica os demais termos. Então, este cara, eu coloco em evidência, de modo que, se eu multiplicar voltando, eu volto para essa sentença. X ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. X ao quadrado vezes 7x, 7x ao cubo. E repete o sinalzinho. Tranquilo? Isso é muito necessário posteriormente no estudo de simplificação de frações algébricas. E em outras situações também. Observe que eu observo aqui, digo m é o meu fator comum. Porém, veja que eu não posso fazer essa subtração. M ao cubo, a sétima, menos m ao cubo. Eu não posso chegar e subtrair e dizer que isso é m a alguma coisa. Não posso. Só se os expoentes fossem iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever o meu m à sétima na forma do produto de potência de mesma base. M elevado ao cubo vezes m elevado à quarta potência. Então, observe que o meu fator comum agora é m ao cubo. Veja que aqui eu não vejo ninguém, mas você precisa saber que eu tenho o coeficiente 1 aqui. Por isso que eu deixei ele visível aqui, eu reescrevi ele de modo que ele ficasse visível. Para ficar melhor em que etapa? O meu objetivo é aqui, ó. Ao colocar o m ao cubo, que é fator comum, ao colocá-lo em evidência, olha o que sobrou. 4m à quarta menos 1. Um abraço, sem estresse, sem dor de cabeça. Olha que coisa simples. Tá certo? É isso, nada mais que isso. Nesses próximos casos, semelhante não, um pouco diferente, observe que o meu fator comum não está tão visível. Aqui eu tenho x elevado a 1 e aqui eu tenho x elevado a 2. Então, eu reescrevi x ao quadrado na forma do produto de x vezes x. Então, ficou claro, ficou fácil identificar quem é o fator comum. Aquele cara que está em todo lugar. Ele é o fator comum, então eu vou colocá-lo em evidência. Repito, colocar em evidência dá um destaque, então eu vou colocar ele fora do parênteses. De modo que, se eu multiplico x vezes x, x ao quadrado. X vezes 13, 13x. E um abraço, eu volto para a sentença inicial. Tranquilo? Um outro caso, y ao quadrado mais 6y. Veja que o que eu fiz com x ao quadrado, eu vou fazer com y ao quadrado. Só mudou a variável nesse caso. Y ao quadrado é y vezes y. Eu tenho y e y como fator comum, certo? Isso será muito útil nos demais casos de fatoração. Coloco esse y em evidência. Não esqueça que esse y está multiplicando esse x. Tá legal? Coloco esse x, y em evidência, sobrou esses dois, coloquei dentro do parênteses. Detalhe, se eu multiplico y vezes y, eu volto para y ao quadrado. Y vezes 6, eu volto para 6y. Não pense que isso é um 4, tá? Isso é um y. Um outro caso de fatoração, veja que esse caso aqui, o fator comum ele está muito fácil de identificar. Olha o que eu tenho, A e A. Ele está muito fácil de identificar, não tem estresse. Colocá-lo em evidência, pronto, já está em evidência. Já coloquei fora do parênteses. E lembrando que ele está multiplicando aqui, certo? Então, quando ele fica aqui fora, ele também deve ficar multiplicando. Porque ao multiplicar isso vezes isso, eu tenho isso. Isso vezes isso, eu tenho isso. Ou seja, volto para a situação inicial. Certo? Isso são outros casos de fatoração. Certo? Eu queria dar um destaque aqui, mas vou apagar isso aqui. Observe esse último caso, essas situações aqui, e vejam que aqui eu tenho, olha a bagaça, eu observo, tenho A, certo?
Observe que eu tenho 5 aqui, 5 aqui. O 5 não aparece a princípio aqui, mas você precisa lembrar. Então, lembrar de quê? Do que eu fiz aqui, ó. Eu reescrevi já dando um destaque ao a ao quadrado, 5a ao quadrado, repete o x. 5a ao quadrado, repete o m. Agora, observe que 10 eu posso reescrever na forma do produto. 2 vezes 5. E repete o a ao quadrado. Então, observe que o meu fator comum aqui é o 5a elevado a 2. É o 5a elevado ao quadrado. Evidentemente, coloco em evidência, coloco ele fora do parêntese, de modo que se ou quando eu multiplicar ele por cada um dos termos que eu tenho dentro do parêntese, eu volto para a situação inicial. Ou seja, eu fatorei essa expressão por fator comum, usando fator comum em evidência, pondo em evidência. Nesse último caso, eu tenho 6x ao cubo, 10x ao quadrado, 4x à quarta. Observe que não fica claro aqui quem é o fator comum. A gente sabe que tem x aí, ó, o x está em todo lugar. Mas eu tenho x ao cubo, x ao quadrado, x à quarta. Então, eu reescrevi. Observei o menor expoente nesse caso. Eu sei que eu posso reescrever x ao cubo, 6x ao cubo, da seguinte forma. 3x vezes 2x ao quadrado. Eu preferi esse x ao quadrado por isso aqui, ó, porque eu tenho esse. O 10 eu posso reescrever na forma de 5 vezes 2. Repete o x ao quadrado. O 4x à quarta eu posso reescrever 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. De modo que, fazendo isso, eu deixei claro quem é o fator comum. É aquele cara que está em todo lugar. Então, eu ponho ele em evidência. Observa. Coloquei em evidência. É o mesmo, só coloquei de uma vez, tá? Por quê? Como eu falei, ele está multiplicando, certo? E à medida que ele está multiplicando, eu posso usar a propriedade distributiva da multiplicação. Multiplicar 2x ao quadrado vezes 3y. Eu volto para 6x ao cubo. 2x ao quadrado vezes 5. 10x ao quadrado. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado. 4x à quarta. Tá certo? Tem, evidentemente, existem outros casos de fatoração. Esse é o caso mais simples e ele é muito utilizado em um próximo caso de fatoração, que é fatoração por agrupamento. Mas, enfim, são esses os casos. Revejam essa aula quantas vezes for necessário.